Por fim, a gente já definiu essa coisa de derivada como transformação linear. A gente já viu alguns casos que a gente consegue pegar a função escrita desse jeito e reorganizar os termos, né, distribuir as coisas e separar numa parte constante, uma parte linear e um resto que vai para zero muito rápido. Mas agora eu queria ver uma outra maneira de determinar essa transformação linear, né? E a pergunta que eu quero responder é, tá, eu sei que tem essa transformação linear aí. Qual é a matriz dessa transformação? Certo? Então a gente vai determinar a matriz da transformação linear. Agora, até da nossa revisão, mas de introdução à álgebra linear, você sabe que para calcular a matriz da transformação linear, você vai calcular o valor que essa transformação assume na base canônica, né? Certo? Então eu tenho uma função f, vou escrever aqui, que sai de Rp e vai para Rq. Essa matriz vai ser essa transformação linear vai ser uma transformação linear de Rp em Rq, e a matriz vai ter essa forma aqui, ela vai ter P colunas e Q linhas. A primeira coluna é a imagem do E1, a segunda coluna é a imagem do E2 e assim por diante, né? Para quem está com saudade em termos de batatas e cenouras, você está se perguntando quanto de nutriente tem numa batata, quanto de nutriente tem numa cenoura, quanto de nutriente tem num tomate e assim por diante. Cada um é uma coluna, né? Uma batata é 1, 0, 0, é o E1. Então, quanto de nutrientes tem numa batata, você põe aqui, né? Uma cenoura é 0, 1, 0, né? Então, você põe na segunda coluna a quantidade de nutrientes na cenoura, certo? Então, essa é a matriz da transformação linear e eu preciso calcular esse fulano aqui, certo? No nosso caso, essa transformação linear não é t, né? O nome mesmo que a gente estava usando é a derivada da função f calculada no ponto A. Esse é o nome dessa transformação linear aí, não é só um tzinho, é a mesma coisa, né? Certo? Isso aplicado num vetor V, certo? Então, a matriz que eu quero calcular, eu vou deixar isso aqui assim, no lugar de t, vai ser a derivada. Então, olha só, o que vai ter na primeira coluna da matriz desse carinha aqui? A derivada na direção do vetor E1. O que vai ter na segunda coluna? A derivada na direção do vetor E2. O que é a derivada na direção do vetor E1? É a derivada parcial com respeito à primeira variável, né? O que é a derivada na direção do vetor E2? É a derivada com respeito à segunda variável e assim por diante, certo? Então, eu vou só apagar isso daqui. E o nosso objetivo, então, é determinar a matriz dessa transformação linear, que é a derivada da função f no ponto A, certo? Quem é a primeira coluna? É a derivada na direção do vetor E1, que é a derivada parcial com respeito à primeira variável. Poderia escrever assim: d1 de f de A, d2 de f de A, até dp de f de A. Muita letra, pouco número. Vamos fazer então um exemplo, certo? Eu vou pegar aqui uma função, vou pegar uma coisa simples. Deixa eu inventar uma aqui agora, espero que não dê nenhum problema, mas eu vou pegar uma função de R3
em R2, que pega x, y, z e leva em x, y, vírgula, x mais y, z. Por exemplo, então a função de R3 em R2, e eu quero determinar esse carinha aqui. A derivada num ponto x, y, z aí, e eu quero saber como é que é a matriz dessa coisa, né? Então, quem que é a primeira coluna? Quem que é a segunda coluna? E quem que é a terceira coluna? É isso que eu quero responder, né? Então, olha só. A primeira coluna é a derivada da função f com respeito à variável x. Derivada disso com respeito a x, y. Derivada disso, isso é um vetor, né? Só que eu vou escrever ele em pé. Então, a derivada desse vetor com respeito a x, a primeira coordenada é y, e a segunda coordenada é 1. Derivada desse vetor com respeito a y. Aqui é x, e aqui é z, né? Derivada disso com respeito a y, você trata o x como se fosse uma constante. Derivada disso com respeito a y, você trata x e z como se fosse constante. Aqui dá zero, aqui dá z, né? E a derivada com respeito a z é uma constante. E a derivada aqui com respeito a z dá y. Então essa é a matriz da transformação linear. As colunas são as derivadas parciais. A primeira é com respeito à primeira variável, a segunda e a terceira, né? E assim por diante, quantas forem. Se você tiver falando só de x, y, z, a primeira é derivada com respeito a x, com respeito a y, com respeito a z, né? Bom, eu queria, só para botar essa notação um pouco mais cheia de números e x, e y, e j, que as pessoas gostam tanto, mas eu queria chamar a atenção para o seguinte fato. Aqui, esse cara é como se fosse uma função de R3 em R. É o F1. E esse outro carinha aqui é um F2, é uma função também que pega x, y, z e leva nesse número, x mais y, z. São as coordenadas da função f, né? Elas dependem dos valores x, y e z. Certo? Então, nesse caso, a gente escreve assim, f é igual a f1, vírgula, f2. Ou se você quiser encher de x, y e z, fica assim, f de x, y, z é igual. A primeira coordenada é f1 de x, y, z, f2 de x, y, z. Então, se você não gosta de vetores, você gosta só de números e letras, e muitas letras mesmo, você, em vez de falar de f, você pode falar de f1 e f2, certo? Nesse caso, desculpa a bagunça, mas nesse caso especificamente, você derivar com respeito à primeira variável, é você derivar com respeito a x, e você faz isso coordenada a coordenada. Então, a primeira coordenada é a derivada da f1 com respeito a x. A segunda coordenada, derivada com respeito a f2, a derivada de f2 com respeito a x também. Certo? Você pode fazer isso com respeito a x, com respeito a y e com respeito a z. Fica um monte de letra horrível. Inclusive aqui, isso aqui é uma função. Então, talvez você preferisse escrever... Eu vou escrever aqui e vou apagar, porque vai ficar muito grande. A derivada de f com respeito a x no ponto x, y, z, isso é igual a derivada da f1 com respeito a x no ponto x, y, z, vírgula a derivada da f2 com respeito a x no ponto x, y, z. Se tivesse uma f3,
a coisa ia, né? Certo? É muito comum as pessoas não escreverem isso aqui e deixarem só assim, né? Já ajuda bastante. Isso é uma função, aí você calcula no ponto que for, né? Bom, por que eu estou falando isso? Então eu tenho essa função f, vou apagar isso aqui também. Eu tenho essa função f, no meu caso sai de R3 e vai para R2, mas poderia ser qualquer número aí. Esse aqui pega um x, y e z e leva num f1 de x, y, z, vírgula f2 de x, y, z, e assim por diante. Você pegou a ideia, né? Eu quero escrever em termos dessa f1, f2 e tal, eu queria ver como é que é a matriz da derivada da f num determinado ponto. Então eu queria botar de verde, eu estou botando sempre de verde, né? Eu queria calcular isso aqui. Não existe nenhum motivo para chamar isso daí com 3 letras e não uma letra só, mas eu vou escrever assim, mas eu colocaria df de A, e A é uma terna de números, A1, A2, A3, mas tudo bem. Eu quero saber como é que é a matriz desse negócio. Então, a primeira coluna da matriz é a derivada dessa função f com respeito a x. Então, aqui, a primeira coluna é a derivada de f com respeito a x. E como é que é a derivada de f com respeito a x? Deixa eu botar. É a derivada da f1 com respeito a x, a derivada da f2 com respeito a x. Como é que é a derivada com respeito a y? É a derivada da f1 com respeito a y, a derivada da f2 com respeito a y. E assim por diante até a última coluna, que é a derivada da f1 com respeito a z, a derivada da f2 com respeito a z. Então, organizado assim em colunas, o que eu quero mostrar para você é o seguinte: na primeira linha você tem f1, derivada de f1 com respeito a x, y, z. Na segunda linha você tem f2, certo? Se você olhar as colunas, a primeira linha, a primeira coluna é com respeito a x, a segunda é com respeito a y e a terceira com respeito a z, certo? Então a matriz dessa transformação linear fica representada desse jeito aí, ok? Acho que tá claro, né? O negócio agora é fazer exercícios.